Bom, no nosso curso de especialização em saúde ortomolecular, nosso segundo módulo, doenças do sistema cardiovascular, realmente o grupo de doenças que tem uma incidência muito elevada, infelizmente com letalidade, que é liderança mundial, né, no planeta, as doenças cardiovasculares, cuja doença, por exemplo, obstrutiva, ela realmente tem um perfil de total liderança no obituário, né? Desafiando há tantos anos a medicina, e nós que já sabemos vários desses fatores de riscos, né, como dislipidemias, hipertensão, obesidade, hábitos muito ruins como tabagismo, sedentarismo e, obviamente, o objetivo principal do nosso curso, né, esses erros, né, na dieta, na alimentação, a insuficiência de antioxidantes, que é a grande chave da questão preventiva, né? Então, na verdade, todos esses fatores de riscos, eles vão estar envolvidos com a disfunção endotelial, que é um processo inflamatório que nós vamos ver com detalhes a seguir, e que efetivamente essa disfunção endotelial é o princípio de todo o processo ateromatoso, né? E com as artérias coronárias sendo um alvo, né, muito grande dessa doença, né, que é um dos casos mais graves, né, de doença obstrutiva, que é a doença coronariana, e a evolução dessa doença, né, dessa placa, que com aspectos, por exemplo, de instabilidade, nós vamos ver a influência do cálcio nisso aí, a influência dos lipídios, né, e com a instabilidade que realmente tem um prognóstico muito ruim, né, com a ruptura dessa placa. Essa obstrução, né, no caso nas coronárias, né, vai afetar diretamente o miocárdio, mas essa ruptura pode levar a trombos menores que conseguem circular, atingindo, por exemplo, o cérebro, né, onde vão encontrar artérias de calibre menor e podem causar também processos gravíssimos, né, de AVC e com sequelas ou com letalidade também, né? A sobrevivência desse processo obstrutivo no coração, por exemplo, sempre ela vai ter um custo, né, porque o fenômeno pós-isquêmico, né, que é a reperfusão, ele leva sempre a uma área necrótica que pode ter uma extensão menor ou maior, né? Por exemplo, sempre falo nas aulas do caso de papai, que foi um cardiopata grave, né, e que realmente teve um infarto muito grave aos 56 anos e só ali já foram quase 20%, né, de perda da função do miocárdio, e depois com o segundo infarto chegou a 30%. Mesmo assim, no uso de antioxidantes, eu sempre digo isso, o professor Elion Pova estava acabando de conhecer o professor Elion Pova, quando o papai teve o segundo infarto, e um protocolo de antioxidantes que o papai seguia rigorosamente, né, com toda essa gravidade já aos 60 anos, inclusive depois de bypass, não podia fazer outro, stent também já tinha vários, e com toda essa gravidade num protocolo de antioxidante ele foi a 80 anos. Então realmente nós precisamos utilizar os antioxidantes para minimizar, né, os efeitos, né, e essas consequências que podem ser a própria morte, né, mas que pode também ser um processo de incapacitação, né, como a insuficiência cardíaca grave, né, se for, por exemplo, no nível também cerebral, incapacitação, né. Então isso é muito sério. Essas doenças ocupam o primeiro lugar, disparado, né. 50% das vítimas, por exemplo, de um processo obstrutivo grave como um infarto, morrem antes de chegar ao atendimento médico. A parada cardiorrespiratória é a emergência mais importante no pronto-socorro, né? E aí realmente, quando nós chegamos a esse ponto, né, nós vamos depender de um atendimento muito rápido, muito competente no serviço de pronto-socorro. Então, o nosso trabalho é evitar, né, que nós cheguemos aqui nessa situação, né? E é preciso estar muito atento a sintomas que são correlacionados, né, indiretamente, né? Então uma dispneia, uma fadiga com certa frequência, processos arrítmicos, né?
A própria angina, que não é uma doença obstrutiva, mas tem um componente, inclusive emocional grave, né? Vasoconstritor, muita catecolamina, isso também leva a processos que podem desenvolver a disfunção endotelial, né? Processos de edemas, enfim. Todos esses sintomas que são relacionados, como tosse, né? Inchaço e tudo mais. Então você tem, por exemplo, também hoje uma relação muito importante da depressão com as doenças cardiovasculares. O professor Khalil Doualib, por exemplo, apresentou há 2 anos atrás, num evento da SOCESP, lá em São Paulo, seus trabalhos mostrando essa relação, né, onde a depressão ela vai aumentar a incidência das doenças cardiovasculares, né? Aliás, essa depressão que piora tudo na pessoa, né? Piora a imunidade, piora a parte circulatória e tantas outras áreas, né? Então esse ataque cardíaco é o grande vilão, digamos, da medicina, né? Porque ele muitas vezes não dá opção de se fazer mais nada. E como nós vimos ali, 50% das vezes vai a óbito antes de ser atendido, né? Por causa desse bloqueio arterial grave. Quando se trata de coronária, nós sabemos o que isso significa para o coração, que é alimentado por essas artérias, né? Mas assim, conseguindo superar esse evento isquêmico grave, né, esse processo de reperfusão vem então a seguir, que é uma grande liberação de radicais livres pelo processo de reoxigenação através de uma circulação paralela, né? Então esse processo que pode levar a situações também de sobrevida com muita dificuldade, né? Porque se tivermos uma necrose muito extensa, esse paciente fica com uma vida muito limitada, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, cujos dados estatísticos são bem confiáveis, né? Eles registram até 800 mil mortes de ataque cardíaco por ano. 525 mil mortes da primeira vez já fica, né? E depois temos as recidivas com mais de 210 mil mortes. Vocês vejam aqui, por exemplo, da American Heart Association, estatísticas também bem recentes, de 2017. Então representam as doenças cardiovasculares 800 mil mortes, né? 800 mil mortes. Uma em cada 3 mortes. Olha a gravidade disso. Então as doenças cardiovasculares permanecem no ranking nefasto, né, de serem as doenças mais letais, inclusive superando todas as formas de câncer, né? A estatística mostra aos americanos que cerca de 92 milhões de americanos, de uma população que se aproxima de 400 milhões, né? Praticamente um quarto, 92 milhões de americanos adultos estão vivendo com algum tipo de distúrbio cardiovascular. Isso é muito sério. E você veja a resiliência do ser humano, né? A nossa capacidade de enfrentar assim de uma forma fantástica, né? Todos os processos de doença, né? Incluindo as cardiovasculares. Vocês vejam que desses 92 milhões de americanos comprometidos com doenças cardiovasculares, apenas 800 mil mortes. Eu digo apenas no sentido de se comparar a essa incidência absurda de algum tipo de distúrbio cardiovascular. Então existe realmente uma resistência, uma resiliência, uma capacidade do organismo em recircular, né, através de circulações de vascularização provisória, que depois pode se tornar definitiva, e também a capacidade fibrinolítica, que muitas vezes é intensamente acionada, né? E trombolítica também. Nós temos muitos recursos trombolíticos com enzimas no nosso organismo, como metaloproteinase, como hialuronidase, enfim. Isso tudo e muito mais representam essa capacidade de nós, mesmo com essa gravidade, ainda termos um número de mortes que poderia ser muito pior se não fôssemos tão eficientes em nos adaptar. Aqui você veja esse trabalho muito interessante, publicado na década em 2000, né, pelo Jornal Americano de Epidemiologia, mostrando e comparando, né, a mortalidade por ataque cardíaco em países, né, diferentes, né, Finlândia, Itália e Holanda, né. Então você veja que, por exemplo, na Finlândia a cultura do queijo, né, cultura de muito cálcio e pouquíssimo magnésio,
Então essa relação, uma coisa que a gente vai estudar mais à frente, essa relação do cálcio com o magnésio muito ampla, na faixa de 4 ou 5 partes de cálcio para apenas uma de magnésio, isso é uma fórmula da morte. Isso aí, com certeza, é uma dieta que em médio prazo, não precisa tão longo prazo, em médio prazo, ele vai estar levando esses números aqui altíssimos de mortalidade, né? E chegando a aumentar o risco de ataque cardíaco nesse tipo de hábitos alimentares em até quase 40%. Veja a gravidade disso, né? Então você veja também na Holanda também que cálcio, muito cálcio e pouco magnésio. Também é sério. A incidência bem elevada. Aqui, por exemplo, chegou a 13% a mais e eles não completaram os dados para 40 anos. Então, com certeza, a Holanda vai encostar aqui também, né, na Finlândia, com até 40% a mais de risco de ataque cardíaco. E aí quando você vem para o Mediterrâneo, aí já muda tudo, né? Muito magnésio, muitos antioxidantes, né? Uma dieta riquíssima em antioxidantes. Eu sempre digo a vocês, essa dieta do Mediterrâneo, nós precisamos olhar os flavonoides, porque a gente já sabe do peixe, já sabe do azeite virgem, isso tudo bem, é uma parte. Nós precisamos olhar fisetina, camphorol, buteína, baicaleína, todos esses flavonoides são muito característicos do Mediterrâneo, não são tão característicos aqui da nossa região, por exemplo, América do Sul e nem a própria América do Norte. Então a gente vê claramente que os antioxidantes flavonoides fazem a diferença brutal, né, na comparação desse risco aqui, que você veja aqui nessa dieta do Mediterrâneo, é um risco menor, bem menor, chega quase a metade, né, comparando com o padrão. E então, se nós formos comparar com Finlândia e Holanda, pelo amor de Deus, a diferença é muito grande. Então vamos aos flavonoides. Eu convoco sempre estou convocando vocês, vamos aos flavonoides. Nós vamos estudar muito flavonoide nesse curso, mas ainda precisamos estudar mais. Eu e o Paulo Lopes fizemos uma apresentação de uma revisão que foi muito boa de flavonoides num evento de nutrição no ano passado, e a gente tem também para poder apresentar para vocês aí num momento aí fora desse curso, né? Mas aqui mesmo no curso nós vamos falar muitíssimo de flavonoides. Você veja o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Ali no ano de 2017, exatamente na data de maio, quase metade do ano, já praticamente com 130 mil mortes. Então, esses fatores de risco, como essa doença mata muito, né, essa doença cardiovascular, ela vem sendo intensamente estudada. Ela matou presidente americano pós-guerra, ela matou muitas pessoas que deixaram assim, que deixaram uma marca, né? E então, além da incidência, né, mesmo elevada, então essa questão da obesidade, essa questão das dislipidemias, isso tem sido muito estudado, quanta coisa avançou, né? Agora nós já tivemos a desoneração assim, do pobre do colesterol, como o professor Leon Pova dizia. Não pode ser ruim o colesterol se ele vai nos dar a estrutura dos esteroides, hormônios sexuais, para nos amarmos, né, nos reproduzirmos, vai dar a estrutura dos corticóides, vai dar a estrutura da vitamina D. Então realmente o problema não é colesterol propriamente dito, né? Também pode estar envolvido, mas não é propriamente dito assim a coisa mais grave, nem o LDL. Nós temos que ver o tamanho dessas partículas de LDL, quanto menores, mais capacidade de se fixar e até de penetrar no endotélio, na íntima, né? Nós temos que ver a LDL oxidada, que é o que o mestre Pova sempre nos dizia. Ele falava, não estou tão preocupado assim com o quantitativo de LDL, estou até mais preocupado com o triglicerídeos, que realmente é a mãe de todos, né? Mas assim, o LDL, ele falava, estou preocupado com a fração oxidada e essa relação. A relação exatamente do LDL intacto sobre o LDL ox. E isso vai nos dar uma perspectiva de prognóstico de gravidade, né? Maior ou menor nesses pacientes. Então isso precisa ser definitivamente incorporado, porque eu ainda vejo, com tanto conhecimento sobre isso, tantos artigos, tanto material científico produzido, a gente ainda percebe nos colegas cardiologistas, a gente percebe ainda uma desatenção, né, uma certa desatenção com relação
a essas novas incorporações, né, dos estudos da LDL oxidada e das partículas também. Hipertensão, obviamente sabemos que hoje também tem uma incidência muito elevada, não é só sódio, não é só essa questão envolvendo o sódio e o potássio, que são importantes, né, mas também muito a questão do magnésio, muito também a questão do peróxido nitrito, e nós vamos ver isso mais adiante. O abuso de gorduras na dieta também é um problema, né, porque nós sabemos que não é fácil lidar com gordura no fígado, né, o metabolismo disso é lento. Eu sempre digo que o único passaporte seguro para utilizar e se livrar da gordura é a beta-oxidação, mas ela é um funil estrangulado, né, da mitocôndria. Nós não temos condições, mesmo o hepatócito podendo ser multimitocondrial, nós temos um gargalo aí. Se nós tivermos muita gordura na célula, não consegue entrar tudo na beta-oxidação, nós vamos ter peroxissomos, que são soluções paliativas e perigosas, nós vamos ter uma série de problemas. Então, realmente, eu sempre digo e brinco, uma brincadeira que eu faço, né? Gordura boa, porque as pessoas perguntam qual é a gordura boa, é o ômega 3 DHA, é o ômega 3 docosa, é o óleo de coco, que é a gordura de cadeia média, 12 carbono, é o monossaturado, aliás, o monoinsaturado, o ômega 9. Eu sempre digo, gordura boa é gordura pouca, mas obviamente que corrigindo esse absurdo, essa anomalia que é essa predominância do ômega 6, que chega a estar, segundo as entidades que trabalham essa parte nutricional em vários países, como Estados Unidos, Japão, Europa, enfim, esse absurdo que nós vemos hoje de 20 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Aí é brincadeira, aí como é que você escapa dessa incidência altíssima de disfunção endotelial se você tem uma dieta inflamatória? Porque quando você tem 20 para 1 de ômega 6 em relação ao ômega 3, você é uma pessoa inflamada, você é toda a série 2 das prostaglandinas, todo o processo de metabolismo do ácido araquidônico vindo do ômega 6 é totalmente inflamatório, né? Então isso aqui é muito complicado. Os hábitos, já falamos sempre do tabagismo e próprio alcoolismo, não é uma coisa positiva, né? Tem muito aquela história, um cálice de vinho por dia reduz a questão da doença obstrutiva e tudo isso nunca foi totalmente comprovado. Além do mais, isso não foi quantificado, né? Qual é o tipo de taça? Uma taça de vinho, tem taça de 200 ml, 250, tem taça de 130, né? Qual é o tipo de vinho? Outro dia me mostraram um vinho sul-africano que era 18% de álcool, né? Quando a gente sabe que normalmente os vinhos tintos estão numa faixa de 13%. Então, quer dizer, não é parâmetro para a gente estar querendo dizer que o consumo de álcool vai ser melhor, né? Para essa questão essa questão do infarto e da doença obstrutiva, né? Então, essa questão do sedentarismo muito grave, isso sim, uma coisa seríssima na sociedade moderna e que a gente não vê muita saída não, porque as pessoas estão cada vez com menos tempo. Se você pegar uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, que a pessoa está levando 2 horas para vir e 2 horas para voltar para casa, mais as 8 de trabalho, o que sobrou? Então não fica pensando que esse povo todo, coitado, vai fazer exercício, porque o exercício dele é andar de metrô, né? E de trem, enfim, desse transporte precaríssimo que nós temos aqui no Brasil, infelizmente. Então é realmente uma situação grave. Essa questão familiar sempre vai ser importante, nós já sabemos que temos fenótipos e doenças como o diabetes, que hoje nós sabemos que é um fator de predisposição. E aqui um muito recente, porque eu não coloquei, que eu vou falar mais à frente, mas eu vou colocar aqui agora nesse quadro, e na próxima aula eu já vou incluir, de doenças predisponentes também para as doenças cardiovasculares, são a osteoporose, né? A osteoporose e especialmente a reabsorção óssea. Vamos mostrar que se inclui aqui juntinho aqui também, tá? E essa parte em vermelho é a parte que a gente precisa estudar mais, inclusive nesse curso nós vamos focar muito isso, que realmente foi negligenciado, né? O estresse oxidativo, hoje sem dúvida alguma, um fator talvez dos mais sérios, principalmente para aumentar a oxidação da LDL. Essa relação do ômega 6 com o ômega 3, a partir de 10, preocupa, e a gente vê estatísticas saindo aí apontando 20, até em alguns casos 40 partes para 1, isso é péssimo.
se a gente comparar, por exemplo, uma dieta assim nessa faixa assim de 2.350 calorias, por exemplo, né? Aí a gente vai ter aqui um limite em torno de 78 gramas, né? Um pouquinho a menos, ou nessa faixa 78 gramas de gordura dia. Como é que isso está distribuído? Deveria estar distribuído 22 saturada, 56 insaturada. Dessa 56 insaturada é a questão da relação que nós temos que trazer isso para, no máximo, estourando 5 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. Eu vou mostrar várias pesquisas sobre isso, pesquisas recentes, sérias, que mostram que se nós conseguimos ficar de 5 para baixo, em termos dessa relação, a gente diminui muitíssimo o risco cardiovascular, e a gente tem elementos que hoje deixam isso bem claro para a gente, né? O que seria assim, por exemplo, nesses 56 gramas, 46 de ômega 6 e 10 de ômega 3. Se puder, óbvio, isso aqui, limite, né? Se nós pudermos diminuir esse e aumentar esse, melhor ainda, né? Porque se a gente tem dados aí que mostram, por exemplo, populações isoladas ainda que têm hábitos muito especiais, peculiares. Os Inuits são indígenas ali do Polo Norte, a população Cree do Canadá, os próprios esquimós, eles têm uma relação aqui de 1 para 1, praticamente, é 1 para 1, tá? E o índice de cardiovascular é baixíssimo, entendeu? Isso que vem chamando a atenção, né, dos pesquisadores. Então, essa questão, por exemplo, das lipoproteínas, as lipoproteínas são muito importantes. O LDL é muito importante para nós. O LDL é o transportador, né, de colesterol para nós podermos fazer a nossa síntese de tantos hormônios, de vitamina, da estrutura da vitamina D, que depois vai ser ativada pelo sol e tudo mais. Então o LDL é muito importante. E o HDL, por sua vez, importantíssimo para regular o excesso, para transportar o chamado transporte reverso, né? Devo trazer de volta para o fígado o excesso de LDL que não foi utilizado, né, nas vários órgãos para síntese de todos esses hormônios e tudo mais. Então é muito importante isso. Hoje, por exemplo, essa relação ApoB, ApoA1, né, a divisão de um valor desse para esse, ela tem uma forte importância no prognóstico, né, do paciente com relação à doença cardiovascular obstrutiva, né? E realmente, durante décadas, o LDL foi demonizado, né? A gente sabe que não é nada disso hoje. E a HDL continua, sim, cabendo um papel importantíssimo de proteção anti-aterogênica, né? A gente aprendeu, por exemplo, eu na minha época de faculdade, o HDL era bom porque era grande e não tinha uma tendência heterogênica. A gente sabe que está muito mais longe disso, né? Primeiro, ele tem essas enzimas aqui, ó. O HDL ele é um transportador, é um delivery de paraoxonase 1, que é uma potente enzima antioxidante, inclusive que protege a LDL contra a peroxidação. Também tem uma outra enzima menos estudada, que é a paroxonase 2, também tem papel antioxidante, né? Então, realmente, viva o HDL, vamos estar sempre nesse trabalho para podermos estar aumentando, né, o HDL, né? Aqui nós vamos ver, por exemplo, né, esse estudo da professora Nájila Damasceno, a professora da USP, né? Então, os estudos dela têm sido muito importantes. Nesse estudo aqui que ela fez sobre o ômega 3, realmente melhorando essa distribuição do tamanho das partículas, né? Reduzindo o colesterol total, que é uma coisa que, obviamente, a gente hoje não tem mais aquela demonização, mas a gente também tem cuidado com os parâmetros da dislipidemia de uma forma geral, né? Aumento exagerado de colesterol total não é bom, né? Também um desequilíbrio muito grande na LDL e nos triglicerídeos. Então nós temos que estar atento. Nós não estamos jogando fora o que a gente já aprendeu, a gente está só incorporando coisas novas para que o nosso mapa de segurança das pessoas que nós atendemos possa ser um mapa mais condizente com a realidade, né? E a gente não ter tanto susto como foi o verificado desde o Joe McCord, quando começou a fazer os estudos das pessoas normolipêmicas dentro dos padrões de 1967, 68, né? E que iam a óbito no primeiro infarto precoce, 40 e poucos anos. Então
ali começou a nascer todo esse interesse do Joe McCord, depois contratando o Ivan Fridovich, que descobriram a célula espumosa, né? E que é realmente a célula espumosa grande elemento heterogênico, né? Então aqui, por exemplo, nos estudos da professora Nájila, né, essas pessoas que receberam ômega 3 tiveram uma redução do colesterol total e uma melhoria, né, no tamanho das partículas, especialmente o HDL, né, que nós vamos mostrar. E importante também é que a gente analise que tipo de ômega 3 está sendo administrado. Porque, por exemplo, muitos estudos que não reproduziram resultados bons com ômega 3 na prevenção cardiovascular, e nós temos vários estudos que não chegaram a conclusão nenhuma sobre o valor do ômega 3, entre 2000 e pouquinho até 2010. Então, os produtos têm sido hoje examinados e muitos ômega 3 não têm qualidade. Ele não tem teores, são óleo de peixe, né, com baixíssimo teor de ômega 3, porque tem várias outras gorduras ali dentro, inclusive muitas vezes oxidadas pelo processo de filtração do óleo de peixe quente, né, porque com o aquecimento ele fica mais fluido. Mesmo o processo, por exemplo, quando se fala do azeite virgem, que é prensado a frio, né, porque prensado a frio sempre é melhor. O calor ele oxida a gordura. Então, quer dizer, tem muito produto de baixíssima qualidade no mercado. Só agora os médicos, os colegas também de várias áreas de saúde, eles começam a serem despertados que, se for para passar um óleo de baixa qualidade, é melhor não passar nada. Ou você passa um produto bom, um produto com o selo IFOS, né, que garante qualidade, é uma entidade internacional, que esse produto possa ter teores elevados de ômega 3, né? Que esse produto não tem resíduos de metais pesados. Então, realmente, se você não pode comprar um produto porque esses produtos são mais caros, você vê na internet, eu vejo, às vezes cai para trás, ômega 3, cápsula de 1 grama, pote com 180 cápsulas, R$30. O que é isso, meu Deus? O que tem ali dentro? Nós temos um óleo de peixe, de condições as quais a gente não quer nem imaginar, né? De que forma. Então nós precisamos utilizar os produtos que são os produtos destilados a frio, por destilação de coluna, chamada, né, molecular, tipo como se fosse uma cromatografia, que quem estudou química tudo sabe do que eu estou falando. Mas enfim, essa questão é muito importante, esse estudo da professora Nájila, reforçando a importância do colesterol, o HDL que leva o excesso de volta, né? É um aspecto importante, né? Retira o excesso, e também essa questão das partículas, né? Onde as partículas pequenas realmente são as partículas mais perigosas. E principalmente essa questão que eu quero falar muito a vocês aqui, que é a LDL eletronegativa, que foi uma fração muito beneficiada pelo ômega 3, ou seja, reduziu muito a LDL eletronegativa. É um outro conhecimento novo dentro da cardiologia que nós precisamos acompanhar, né? E que é muito importante para nós, porque essa LDL eletronegativa, ela está mostrando que ela é muito mais heterogênica do que, inclusive em relação ao tamanho de partícula 1, 2, né, L1, L2, L3, porque essa aqui, ela desperta o processo da disfunção endotelial. Ela desperta também o macrófago para se transformar na célula espumosa. Ela é mais poderosa nesse aspecto. E ela também ela tem resíduos de açúcar nela, tipo uma glicação. Por isso ela é tão eletronegativa, que ela tem carboxilas ali dentro dessa lipoproteína, né? Porque, como eu falei a vocês, a LDL-OX, hoje ela está sendo, até a denominação mais usada não é mais LDL-OX de oxidada, é LDL-MOD, de modified, porque não é só oxidação. Existem alterações estruturais nessa LDL, como esse caso de incorporação de resíduos, por exemplo, diabético, o risco é elevado porque ele tem muita cetona. E essas cetonas formam corpos glicantes. Nós vamos ver isso num outro módulo, sobre glicação, tá? E realmente, essa LDL eletronegativa, ela tem resíduos de açúcar fixado na sua estrutura, essa modificação
Então o que eles falam é LDL modified, né? E vamos ficar atento aqui com relação a essa glicação. Inclusive eu tenho um DVD da glicação que eu dei uma aula lá no professor Laí Ribeiro e dei uma aqui também no COINE, que é um evento de nutrição anual que foi ano passado também. Se vocês quiserem, a gente leva lá para a aula, vocês podem adquirir esse DVD que eu falo muito sobre glicação. Então, realmente, essa LDL negativa, eletronegativa, a gente consegue reduzir com o ômega 3, né? E também a capacidade de diminuir os triglicerídeos, né? Que é o famoso mãe de todos, né? Ele que abastece todas as lipoproteínas, né? E, no caso, por exemplo, a estrutura, as partículas menores da LDL, são aquelas que vão para o espaço subendotelial, né? O HDL, por exemplo, ele remove o colesterol mais eficiente, né? E com as partículas grandes. Então, exatamente isso que o ômega 3 fez também, melhorou a condição do HDL. Então, tudo isso somado nos mostra que esse estudo da professora Nájila, ela reforça a importância do HDL, considerando também a paroxonase como antioxidante, e é um estudo muito bacana, que foi feito recentemente. Esse aqui é de 2019 agora, né? Praticamente, março, né? Importantíssimo essa revisão dos autores Harris e Zotor. Eles fizeram uma avaliação de centenas de estudos que envolveram suplementação com ômega 3 e relacionando com o risco de mortalidade por doença cardiovascular, né? Então eles utilizaram também dados do Framingham Heart Study e eles verificaram uma relação claramente significante inversa entre os níveis de ômega 3 e a mortalidade por doença cardiovascular. Olha que coisa importante para nós, né? Outros dados também de um outro estudo, que é o Cardiovascular Health Study, mostraram também que os ômega 3 eles estão relacionados com o envelhecimento de melhor qualidade, né? Então ele até cita alguns estudos, né, que foram conclusivos com relação a isso, né? Porém, estudos posteriores a 2000 apresentaram alguns resultados que não reproduziram, né? Então daí que a gente volta a falar sobre a qualidade. Se você utilizar um produto de má qualidade, você vai dizer então, eu utilizei nos meus pacientes, o ômega 3 não teve resultado nenhum. Se você usou um produto que tem 10 DOU, como já verifiquei várias vezes, né? A gente tem laboratório também, eu trabalho em laboratório há muitos anos, né? Fui assessor do povo tantos anos nisso. Quantas vezes a gente faz uma dosagem e vai tá ali 10, 12% numa cápsula daquelas grandes, 10, 12% de ômega 3. O que é o resto? Ali tem gordura, tem gorduras saturadas ali dentro também, tem gorduras oxidadas, tem muita coisa ali dentro, não é só ômega 3. Então, por isso que eu digo a vocês, você pega o rótulo, tá ali, ômega 3 e tal, e você olha o verso, né? Composição. Aí o cara coloca ali no rótulo, vai ter 120 miligramas, né? De DHA, 180 de EPA para 3 cápsulas. Meu Deus do céu, o que é o restante? Então, primeira coisa, um bom produto, ele não tem esse negócio de 3, 4 cápsulas. É a dosagem de 600, uma boa dosagem, por exemplo, 750 miligramas, como nós temos aí na Avena, o ômega 2 para 1. Então é 500 de EPA e 250 de DHA numa cápsula. Então, quer dizer, não tem comparação, né, de você pegar um produto com 120, 180 para 3 cápsulas. Então, porque é um produto impuro, é um produto de péssima qualidade. Então, isso é muito importante. Se não puder prescrever um produto desse, que não é R$30, tá? Esses produtos, o Ômega Pure, por exemplo, espetacular. Mas você vai ver o preço, R$180. O ômega 2 para 1 da Avena está 150 e poucos, a última vez que eu vi. Então não é 30, 40 reais. Isso eu estou falando preços para 60 cápsulas, né? Então é melhor não passar, né? É melhor passar mesmo o peixe, coma mais peixe, tudo mais. Coma chia, coma suplemente também com moringa, que é uma fonte importante, e a própria linhaça, né? Então
Se não pode, não utiliza, é melhor nem utilizar, né? E nesse estudo, achei muito interessante a conclusão, eu botei em azul, ipsiliter, né? Essas traduções, gente, eu faço para vocês podem constatar nos originais, são traduções fiéis, tá? Eu comecei a traduzir porque muitos colegas falavam, pô, negócio de inglês meio cansativo. Me deu um trabalho absurdo desde que eu fui no próprio Lai Ribeiro, pô, sério, tem que botar esses slides em português e tal. Então são, pô, para cada módulo 300 slides, são 8 módulos. Então eu venho traduzindo mais de 2.400 slides, né? Então, mas sempre com o cuidado, né, de traduzir, né? Às vezes a tradução ao pé da letra do inglês tem umas coisinhas meio chatinhas, mas a gente sempre vai colocando a realidade. Então, isso aqui, traduzir para vocês: estabelecer níveis de suplementação com EPA mais DHA é grande prioridade para a redução do risco de morte cardiovascular. Então vocês vejam esse estudo bem recente, numa revista boa, que é o Procedures in Nutrition Society, né? Aqui você veja, por exemplo, a questão do coração, como os lipídios são importantes. Então nós não estamos falando contra lipídios de maneira nenhuma. O negócio é o excesso, né? Porque o coração, por exemplo, ele vai depender dos ácidos graxos, né? O coração não pode depender de glicose. Já pensou o coração com cãibra, né? Todo o processo de energia da glicólise e depois do ciclo de Krebs. Então, no final da glicólise você tem o que? Ácido pirúvico, né? Então vai transformar em ácido acético para poder entrar no ciclo de Krebs. Mas quando não transforma, exercício, por exemplo, corrida, exercício intenso, então em algum momento a oxigenação, né, não é suficiente. Então o que acontece com o piruvato? Se transforma em ácido lático. O ácido lático é a cãibra, é a dor muscular. Se a dor persiste, eu sempre falo para os atletas que eu acompanho, eu tenho vários atletas que estão sob acompanhamento nosso, né, com patrocínio inclusive da Avena, lutadores de UFC, canoístas, enfim, judô. E o pessoal está muito bem, graças a Deus. Resultados, depois que eles entraram na nossa suplementação, eu caprichei realmente e a gente está muito feliz, que estão ganhando tudo, melhorando tempos e tudo mais. Então, o que acontece? Realmente, nós não podemos imaginar que o coração pudesse usar uma fonte energética que é capaz de produzir lactato. Então, o ácido graxo ele não produz lactato. Ele é clivado sempre de 2 em 2, que é o acetil, né? Então, um ácido, por exemplo, de 18 carbonos vai dar 9 acetil. Com isso, ele vai dar 9 entradas no ciclo de Krebs, e vai, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória mitocondrial. Isso aí vai sair com 9 vezes 38 ATP. Vamos arredondar aí para 360 ATP. Então, realmente, o coração ele utiliza os ácidos graxos de cadeia longa e também uma certa quantidade de cadeia média, mais cadeia longa, tá? Mas uma certa quantidade de cadeia média. Nós vamos ver um estudo aí sobre esse abuso de óleo de coco também. Tudo na vida a gente tem que ver o abuso, né, o excesso. Então, já tem estudo mostrando que pessoas que abusaram, substituíram praticamente toda a gordura por gordura de cadeia média, que é 12 carbonos, que no caso é o ácido láurico, né, que é exatamente o óleo de coco. Essas pessoas tiveram toxicidade para o coração. Então nós precisamos ver, equilibrar tudo direitinho. A predominância é o ácido de cadeia longa. Essa proporção não foi cientificamente estabelecida, mas a gente tem visto e tem lido que nesse aporte do coração em termos de ácido graxo, pelo menos 70% é cadeia longa, tá? Cadeia longa mesmo. E que isso tem uma fonte de energia inesgotável para o coração, né? Então o papel, por exemplo, o papel, por exemplo, de carnitina, que nós vamos ver a seguida, como assim, né, fazer de tudo para que essa utilização do coração com os lipídios seja a melhor possível, né? E isso a gente tem várias coisas que a gente pode mostrar a vocês assim, né? Então o coração ele vai pegar os triglicerídeos, né, e através das lipases a fibra cardíaca vai receber já uma parte desses ácidos graxos livres. O que ela não utilizar, ela reesterifica através dessa enzima, né, que reesterifica a diglicerídeo aciltransferase. Então o negócio é perfeito, né, gente? Utiliza o que precisa e o resto guarda. Então, através desse sistema, nós temos a principal fonte energética do coração baseada na beta-oxidação.
É isso que é importante a gente saber. Então, tudo aquilo que a gente estudar daqui para frente que possa melhorar a beta-oxidação é bom, não só para a questão de peso, mas para o coração. E aí, o campeão disso, a campeã, nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês, que é exatamente o aminoácido L-carnitina. E vamos mostrar o porquê, né? Aqui vocês vejam também, né, já o L-carnitina, que é a ponte, né? A ponte entre os ácidos graxos e para poder entrar na mitocôndria. Dentro da mitocôndria, que vai sofrer a beta-oxidação e vai produzir muito ATP para o nosso coração bater, nosso coraçãozinho aqui bater à vontade, né? Agora, o que acontece, por exemplo, com o óleo de coco? São ácidos graxos menores, chamados de cadeia média. Eles não precisam desse transporte, eles entram direto na mitocôndria. Então, quer dizer, por um aspecto, ele é muito bom. Ele é uma gordura de rápido metabolismo, muito mais rápido do que ácido palmítico, ácido esteárico, que tem 16, 18 carbonos, respectivamente. Só que esses estudos recentes estão mostrando que excesso de óleo de coco ele não foi bom para o coração. Eu posso imaginar o porquê, né? Então, o aporte de energia do óleo de coco em comparação com os ácidos longos é muito menor. Enquanto um ácido de 18 carbonos, que é o ácido esteárico, né, e oleico também, eles vão te dar aí 360 ATP, moléculas de ATP. Você vai ter no óleo de coco, você vai ter 6, não é isso? 12 carbonos. Então 6 vezes 4 vezes 40, 240. Então são 360 contra 240 ATP. Então é óbvio que o óleo de coco não vai ser o melhor como fonte para ser usado, ele como predominante, né? Ele não pode ser o predominante, né, nessa conta da energia para o coração. Ele tem que estar numa proporção ali até uns 30%, né? Então aqui você tem do Life Science em 2018. Eu, quando peguei esse artigo, falei, caramba, a gente pensa que carnitina já foi tão estudado, né? Um produto tão conhecido, né? Não, mas continua sendo muito estudado, né? Muito importante o L-carnitina para o coração, né? Então, principalmente considerando que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo. Então, essas estatísticas sempre assustadoras, com números, né, de pacientes, né? Vocês estão vendo aqui 30 milhões de disfunções cardíacas por ano, né? E que vai aumentar, né? Então, mesmo a utilização da medicação clássica, né, beta bloqueadores, também a questão dos diuréticos, né? Então, todo esse coquetel, né, que hoje é de praxe na cardiologia, né, tá, vários tipos de antihipertensivos, né, bloqueadores de cálcio, inibidores da ECA, diuréticos, beta bloqueadores, todo esse coquetel, ele não consegue reduzir, né, essa mortalidade. E ele até ajuda a manutenção de paciente, né, por um certo período, mas a gente sente falta de outras coisas, né? Nós precisamos incorporar os antioxidantes e incorporar os produtos que melhoram o coração, principalmente a parte energética, né? Então, a L-carnitina ele facilita o transporte dos ácidos graxos de cadeia longa para a matriz mitocondrial, que é ali dentro que vai acontecer a beta-oxidação, né? Não fora dali, é ali dentro. Então, outras coisas importantes que esse estudo apontou, né, que a L-carnitina também ela regula o fluxo de cálcio, ela participa para manter a integridade endotelial, né, a integridade da membrana celular, não é isso? Depressão de L-carnitina está aqui, ó, no estudo, com redução na expressão de um gene importante, que é o OCT2, o Organic Cation Transport 2. Então, isso aqui é uma alteração genética em que ele observa, né, um sério problema no transporte da carnitina, e com isso a pessoa vai estar com uma gravidade muito grande de doença cardiovascular, principalmente insuficiência cardíaca. Então você veja nesse tipo de situação genética em que a carnitina passa a ser realmente um problema, porque a pessoa não consegue realmente introduzir a carnitina ali junto do sistema da enzima carnitina palmitoiltransferase para poder fazer a beta-oxidação. Então são doenças genéticas que mostram que é coisa gravíssima mesmo, né? A administração exógena de L-carnitina, tanto pela dieta, pela via oral, como intravenosa, é uma estratégia, está aqui escrito no artigo, contra a disfunção ventricular,
lesões pós-isquêmicas, arritmia, lesões do miocárdio, né? Então, quanta coisa boa com a carnitina. Aqui, ó, reduz a pressão arterial, ajuda nas hiperlipidemias, né? Melhora a cetoacidose diabética, melhora a resistência insulínica. Então, vamos de carnitina, né, minha gente? Aqui você veja, carnitina palmitoiltransferase. É a enzima fundamental para transportar os ácidos graxos para a mitocôndria. Então, está dizendo aqui, reduz a aterosclerose. Esse é um trabalho agora de fevereiro agora de 2019, super recente. Então aqui vai mostrar que essas enzimas que dependem da carnitina, né, que é a CPT1 e a CPT2, que essas enzimas elas são importantes na beta-oxidação, e que mostra que realmente, comparando em animais, né, animais que foram geneticamente alterados para terem esses problemas, principalmente com relação a essas enzimas, né, esses animais apresentaram indução de aterosclerose, né? Então, aumento também da LDL oxidada, porque esses animais não estavam em condições de fazer a beta-oxidação adequadamente, por terem sido bloqueadas as enzimas da carnitina. Então, eles fizeram isso com os animais para provar que o L-carnitina é a chave realmente desse processo, de utilizar corretamente o lipídio. Com isso, evita acúmulo, né, que é a gordura visceral, que a gente tanto abomina, né? E esse acúmulo de gordura visceral vai predispor à oxidação dessa gordura, que é tudo que a gente não quer. Então, aqui na conclusão do artigo, os dados sugerem que a beta-oxidação nos macrófagos é um fator de proteção realmente anti-aterogênica. E aumentar a beta-oxidação retarda a progressão da aterosclerose. Aqui você veja o complexo carnitina, que nós podemos melhorar muito o efeito. Ao invés de dar o L-carnitina puro, você dá o L-carnitina puro com 500 mg, mas dá também o acetil L-carnitina de 200. Então essa associação ela otimiza a função do L-carnitina, porque uma parte do L-carnitina que precisa ser acetilada, você já dá então esses 200 mg e já preserva para a função junto à carnitina palmitoiltransferase, que é a enzima que a gente estava falando. Muito importante, nós estamos usando também o L-taurina. O L-taurina ele tem muita ligação com a eficiência da beta-oxidação, através da enzima CPT2, que é a segunda enzima, né? A CPT1 transporta o ácido graxo para a mitocôndria, e a CPT2 desliga o ácido graxo com a enzima A para que ele possa ser oxidado, né? E também a glutatião peroxidase 3, que protege para evitar a oxidação desse ácido graxo na mitocôndria. Então é perfeito esse sistema, e a taurina aqui de 200 a 400 mg, muito importante para nós também compormos esse protocolo eficiente para melhorar a energia do coração. Chamando atenção para hoje o número crescente, né, de pacientes vegetarianos, né, e os veganos são ortodoxos, não é isso? Aqueles que realmente não ingerem nem proteínas tipo ovo, nem leite, nem nada. Então eles são carentes, e está comprovado isso cientificamente. Eu vou mostrar o artigo, e outros artigos também existem. Então temos que dar L-lisina para esses pacientes, L-metionina, beta-alanina para formar L-carnosina e a vitamina B12. Esses pacientes eles vão precisar. Vocês vejam que os testes que foram feitos mostram que o vegano, que se ele não estiver suplementado por lisina, por exemplo, ele vai ter muito menos carnitina, porque a carnitina é formada no corpo a partir do lisina. Lisina é essencial, aminoácido é essencial. L-carnitina não. A gente fabrica todas as coisas muito importantes, nós fabricamos para a gente, né? Então a gente tem que estar atento aos veganos, né? Se quiser separar a B12 daqui, botar em gotinha sublingual, a gente sabe que a B12 pela via sublingual é melhor ainda, né? Aqui você veja um artigo de 2000 mostrando o problema dos veganos, né, com relação a alguns nutrientes, entre eles o L-carnitina, também lisina e metionina. Todos esses foram muito reduzidos no vegano. Então nós temos que corrigir tudo isso aí, né? Aqui a importância dos lipídios, ninguém aqui está fazendo
apologia contra lipídio. Lipídio é muito importante na nossa vida, né? Eles estão lá na membrana celular, eles estão no armazenamento energético, eles estão como precursor de hormônios, né, esteroides. As lipoproteínas são muito importantes porque permitem o transporte e a solubilização desses diversos tipos de gordura, e todas as frações têm a sua importância, né? As dislipidemias, que sempre foram muito estudadas na cardiologia, obviamente, existe um link realmente com doença cardiovascular, só que a gente sabe que hoje não é só mais isso, né? Não adianta a gente estar só olhando hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. A gente tem que estar olhando todos os outros perfis que a gente vai mostrar daqui para frente, mas isso aqui continua importante, né? Principalmente HDL baixo, problema, hein? Aqui você veja essa etiologia, as doenças primárias, né, que tem causa genética, né? Nós temos vários tipos de doenças genéticas que já foram identificadas, né, com problemas na síntese e no transporte da LDL, problema na internalização do LDL, né, acúmulo complexo de Golgi, uma série de problemas genéticos que vão levar ao acúmulo de gordura, né, na célula e depois no endotélio. E temos também uma série de tipos, né, chamadas secundárias, né, que estão ligadas com muitas outras doenças também, né, com hipotireoidismo, obesidade, diabetes, síndrome nefrótica, problemas renais, sedentarismo, né, uso de alguns medicamentos que nós já mostramos em aula para vocês, né, alguns tipos de medicamentos que são importantes, né, que alguns tipos de hormônio, principalmente temos que ter cuidado, fazer uma boa reposição hormonal com as doses adequadas, né, de progestágenos, estrógenos, testosterona, tudo isso. E aqui você vê, por exemplo, essa relação ApoB a ApoA1, como isso é importante, né, porque isso vai definir um risco, né, assim, um risco iminente, né, tipo assim, por exemplo, nessa faixa dessa relação ApoB dividindo por ApoA1, nessa faixa de 0,40 a 0,69, ideal, né, baixo risco, né, o que mostra que nós temos o que? Mais ApoA1 do que ApoB. Vai aumentando e o risco vai crescendo. Chegar nessa faixa aqui de 0,90 até 1,10, alto risco, né? Então, que seria muito ApoB e pouca ApoA1. Aqui é a escala de Framingham, que tem todos esses dados importantes que a gente ainda deve também observar. Não estamos contra isso de maneira nenhuma, mas a gente não pode só se fixar nesses valores de, por exemplo, colesterol total, considerado aqui de 160 a 199, né? Um limite de risco, daí para cima começa a aumentar, maior que 280, a gente tem que estar preocupado, que deve estar acontecendo alguma coisa também, né, nesse metabolismo. HDL baixo, né, tipo assim 40, até 49 não é realmente grande coisa. Então, todos esses dados aqui são importantes para a gente. E essas doenças obstrutivas que matam tanto, né, gente? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, né? Que isso vai levar a isquemia, infarto do miocárdio, acidentes cerebrais, vasculares, né? O início de tudo, a disfunção endotelial. O shear stress, que é um sensor, né, de fluxo, né? Qualquer alteração no vaso, na parede do vaso, já esse fluxo sanguíneo, ele já tem uma pequena obstrução. Isso é muito sensível na gente, né? Isso aqui é muito sensível, porque isso aqui nós somos preparados para consertar o nosso encanamento o tempo inteirinho, porque o vazamento é o terror para o organismo, né? Que ele já vê uma leitura lá na frente de uma hemorragia. Então, realmente, não é de se admirar que todo esse processo ele seja realmente muito levado a sério, né? Até excessivamente pelo organismo, a ponto de nos criar a disfunção endotelial para consertar isso aqui, acumularmos célula em cima de célula, com plaqueta, com tudo em cima, e com isso a gente forma o início de uma placa ateromatosa, né? E aí, com a infiltração celular no endotélio, através de monócitos, transformando em macrófago, aí nós vamos ter realmente um processo muito sério, né? E com essa oxidação do LDL, altamente inflamatória e obstrutiva. Então aqui vocês vão ter esses slides todos que são assim diagramas bem interessantes, né?
Aqui você vê uma microlesão endotelial, ela já vai ser suficiente para estimular as citoquinas de defesa, né? Então vai chamar macrófago, isso vai ter infiltração, vai ter as células espumosas, isso vai atrair plaqueta, né? Então a intenção é a melhor possível, mas no final nós temos lesão endotelial pelo aumento das enzimas proteolíticas que vão ser fibrinolíticas, né? Então, quer dizer, tudo é para consertar, mas no final da história a gente sabe que tem uma conta a pagar aí, que são essas 800 mil mortes, porém 92 milhões de doentes nos Estados Unidos. Aqui você tem o share stress, exemplificado por uma microlesão no endotélio, então isso já vai disparar todo esse pavor, né? Que o organismo vai entrar em pânico para poder tampar, consertar essa lesão, e aí vem a disfunção endotelial. Essa questão dos macrófagos nós vamos falar muito ainda para vocês, porque são realmente eles os que originam as foam cells, né, as células espumosas. E aqui também vários fatores que vão se somando nesse processo ateromatoso, deposição de gordura, deposição de cálcio. E aí hoje a gente está vendo estudos mostrando que a calcificação da placa é muito mais comum, né, do que nós imaginávamos. Chegou um estudo agora que mostra que até 77% das placas tem algum tipo de calcificação. Entretanto, não é isso que vai definir o risco, e sim o tipo de calcificação. Eles já verificaram que alguns tipos de forma do cálcio, de moléculas onde o cálcio está ligado, essa forma de cálcio pode gerar uma placa muito instável. E outras formas de cálcio, por exemplo, a forma do oxalato, que é até aquela forma do cálcio que a gente tem muitos problemas nos pacientes com predisposição para litíase renal. Então vocês vão ter que esse oxalato, por exemplo, nesses estudos agora é dos mais estáveis no ateroma, né? E a gente vai ver cálcio ligado a alguns outros produtos proteicos do osso, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar mais à frente. Então, quer dizer, tudo isso vai gerando uma pequena resposta que começa pequena, né? Como nós vimos aqui, né? Ela começa aqui pequena, mas ela evolui para isso aqui, né? Então nós temos já uma boa parte do vaso obstruído, né? E as foam cells, que são gigantescas realmente, né? Cheia de gordura oxidada, elas vão liberando mais citoquina, vai fazendo infiltração celular, e esse processo da LDL oxidada realmente é muito sério. Ela é inflamatória, ela é imunogênica e ela é aterogênica. Aqui você vai ver, por exemplo, né, a oxidação da LDL, ela vai atrair as citoquinas, que vai ativar macrófagos, né? Vão se transformar, esses macrófagos vão se transformar em foam cells, e isso vai ser poderosamente aterogênico. Aqui você vê uma fotografia real, né, uma microfotografia de um corte de um vaso transversal, e você já vai ver aqui uma infiltração celular, né, violenta, já comprimindo o vaso. A gente sabe que o resultado disso não vai ser bom. Aqui você vê também um corte histológico, uma lâmina, né? Você veja que essas células espumosas já tomaram conta praticamente de toda a luz do vaso, né? Que você vê em maior resolução, né? Essas células gigantescas são os macrófagos entupidos de gordura oxidada, né? Que são as foam cells. Aqui você vai ter outro diagrama mostrando isso. E essa placa, quando vai se tornando muito grande, né, ela tem o risco de ruptura, principalmente dependendo da composição dessa placa também. E aí, à medida em que cresce muito o ateroma, uma área mais distante, né, uma área mais distante da camada muscular, né, das células musculares, ela vai ficando uma área necrótica. Então isso aqui gera mais inflamação, o negócio fica mais complicado e se torna mais perigoso esse tipo de placa grande, quando ela já tem essa área necrótica, né? Aqui você vai ver, por exemplo, as células espumosas, né? Que ela vai tentar limpar, na verdade ela tenta limpar toda essa sujeira, nesse lixo de gordura oxidada, né? Mas ela não consegue, né? E daí, bom, em grande parte ela consegue, né? Que a gente falou logo no início da resiliência e da nossa capacidade de adaptação. Isso é uma adaptação, né? Quando a gente fala da doença e da morte, bom, são os casos que não conseguiram, mas muitos casos, a grande maioria esmagadora, conseguiu limpar sim. Aqui você veja macrófagos transformando em foam cells.
O que acontece é que isso altera com a infiltração celular essa fisiologia, essa estrutura, essa histologia da íntima, né? E as células musculares começam a migrar para a íntima, e aí isso aqui é o final da história, né? Porque aí é muito complicado. Aqui você vê o papel, por exemplo, de hormônios como a adiponectina, né? Que são muito importantes também. Não é só a questão da gordura abdominal. Você vê no nível vascular, a adiponectina ela diminui a formação das células espumosas. Nessas duas lâminas você vê essa comparação, né? Mais um papel importante da L-taurina, porque quando a gente fala em adiponectina, precisamos lembrar que a adiponectina ela só é ativada através de uma proteína que é uma proteína designada pelo nome de DSBA-L. Porém, essa proteína ela vai se formar a partir do ácido biliar, que é o ácido tauro-urso-desoxicólico, formado a partir de taurina. Então, a taurina, ao formar esse tipo de ácido biliar, é que vai ativar a adiponectina. Então, veja a importância da taurina no metabolismo das gorduras, né? Aqui a gente vai falar, por exemplo, de outras enzimas e do receptor SRB1, que é o receptor que permite a célula ela fazer o efluxo do excesso de gordura para que o HDL possa levar isso de volta para o fígado. É tipo um portal, né, que tem que se abrir para colocar para fora o excesso de gordura na célula. E a enzima BC1, ou a BCA1, como alguns falam, que é uma enzima super importante também para drenar a gordura excessiva da célula, né? Então você veja aqui nessa lâmina, por exemplo, são lâminas de animais. Isso aqui foi feito em ratos, né? Então você veja que essa lâmina, elas são dos animais selvagens, os animais perfeitos de saúde, né? Então eles com as enzimas todas funcionando. Então são animais saudáveis e já estão em uma certa idade com os vasos em bom estado, né? Aqui os animais que eles bloquearam a enzima BCA1. Essa enzima, então, ela vai provocar a ausência dela, né? Vai provocar o acúmulo de gordura nos vasos. Você veja que essas artérias estão bem obstruídas. Aqui, nesse outro tipo de animal, eles modificaram o animal geneticamente e esse animal ficou bloqueado com relação aos receptores SRB1, que são os receptores que eles permitem a saída, né, drenagem do excesso de gordura da célula. Então você veja também muito ruim essas duas. Quando eles pegaram e bloquearam essas duas coisas no animal, a enzima e o receptor, o animal então ficou com um processo aterosclerótico absurdamente aumentado, né? Aqui você tem o HDL, né, na sua função de antioxidante com a paroxonase. Ele vai diminuir os peróxidos lipídicos e o resultado, por exemplo, é a diminuição do malonil de aldeído. Ele vai estar transportando aqui o portal, olha, SRB1. Aqui ele vai sair, né, o HDL vai sair levando todo esse excesso de gordura para que a célula possa ficar assim num processo de homeostase, né? Aqui você vê, né, a enzima BC1 ou a BCA1, que ela vai fazer essa abertura do portal para sair a gordura e também através do receptor SRB1, né? Então isso aqui, todo esse mecanismo mantém a célula mais limpa, né? Aqui esse passo a passo da aterogênese, né, lesão do endotélio, que o shear stress é muito importante, porque dispara um alerta, né? Tem alguma pequena lesão aqui, dispara o alerta. Aí tome de citoquina, tome de macrófago, tome de tudo isso. Os lipídios, que na verdade não são o culpado da história, né? Levaram culpa durante tantos anos, eles vão entrar depois, né? E eles até entram antes, no caso, se eles estiverem oxidados, né? Que a LDL-OX, ela dispara inclusive um anticorpo, né? Que você sabe que hoje nós medimos a LDL-OX através da medida do anticorpo contra ela, que nós queremos nos defender loucamente, até ao ponto de produzirmos um anticorpo contra ela. Então realmente esses lipídios, quando eles estão em perfeitas condições, eles não são perigo para nós. O perigo é a sua oxidação. Essas células da musculatura lisa,
que vão migrar já naquele processo de desorganização celular, e aí vai contribuindo para afinamento do endotélio, produzindo mais lesões, né? Então você veja que é igual um efeito dominó. E por fim, o ateroma já formado, e o seu tamanho e a sua composição, e aí o tipo de cálcio, por exemplo, da reabsorção óssea, comprovadamente, eu vou mostrar publicações para vocês, é o pior cálcio para essa placa, é o cálcio que vem da reabsorção óssea. Aqui você veja ações aterogênicas da LDL oxidada, ou hoje, como se fala, modificada. Então, danos ao endotélio, danos às células musculares lisas, estimula os monócitos a fazer foncels, inibe o transporte reverso de colesterol. Quanta coisa ruim que essa LDL oxidada faz. Aqui, hoje, o método utilizado é o ELISA, que é um radioimunoensaio, né, que vai medir o anticorpo, né? Então, esses valores é tudo muito novo ainda, então esses valores já mudaram bastante. E aqui, por exemplo, você já veja que já estão falando em 1000 unidades por mililitro, né? Que finalmente é a unidade que eles estão padronizando, porque também já mudaram de unidade, que dá um trabalho danado, né? Porque uns usam decilitro, usam mililitro, alguns usam 1000 unidades, outros usavam unidade. Bom, então 1000 unidades por mililitro é a tendência de padronização mundial. E aqui você veja que acima de 289 já estão preocupados, embora nós vamos ver vários estudos que mostram doentes com 400, 600, né, mas acima de 289 já tem que acender a lanterna, né? Aqui você tem a LDL nativa, né, que está em boas condições, e essa daqui é oxidada, né? Então, uma das coisas principais que se observa é à medida que ela vai se oxidando, vai caindo os níveis de vitamina E. Cada vez menos vitamina E fica disponível num processo em que a vitamina E está sendo totalmente consumida pela oxidação, né? Somente pelos hidroperóxidos. Depois que ela já está bem oxidada, eles falam aqui nesse artigo aqui, se torna uma partícula apodrecida, rancificada, né? Com uma agressão oxidante muito grande e fragmentada em múltiplas cadeias peptídicas. Então você veja, à medida em que o organismo vai tentando se livrar, até utilizando enzimas para cortar em pedacinhos essa LDL oxidada, isso é pior ainda, porque vai soltar um monte de partículas antigênicas para viajar pelo sangue. Então, quer dizer, é complicado esse processo, né? E esses autoanticorpos, né, que nós fabricamos para tentar também nos livrar dessa praga. Aqui você vê o Jornal de Pediatria 2008, um artigo importantíssimo, mostrando a relação da LDL, dos anticorpos, né, no caso anti-LDL-OX, nos adolescentes, e mostrando a relação com síndrome metabólica, sobrepeso e obesidade. Então está tudo interligado, né? Doença cardiovascular, oxidação de gordura e obesidade. Obviamente que a obesidade a gente imagina de uma forma até grosseira, né? Quanto mais gordura o indivíduo tem no corpo, mais oxidação ele pode sofrer, né? Se ele tem uma dieta já de muita caloria, muita gordura e principalmente essa dieta de sanduíche, muito fast food, com pouco antioxidante, aí ferrou tudo, né? Porque aí é gordura com pouco antioxidante e vamos ter, obviamente, uma tendência oxidativa, né? Aqui você veja nos obesos como a LDL oxidada está bem aumentada, né? Aqui você veja nesse estudo, né, com voluntários, né, doentes, né, e controles do doentes de diabetes com doença cardiovascular, né? Então 3 grupos: controle de diabetes e pacientes que já tinham apresentado algum episódio cardiovascular. Aqui que você vai ver que dispara, né, a LDL oxidada, ela dispara no doente com cardiovascular, né? Mais que no diabético, que já está um pouquinho aumentado, e bem mais em relação ao controle. Então, tudo isso chama muita atenção e a gente vê também essa tendência, né, da doença cardiovascular. Ela vai aumentar bastante a LDL oxidada, ou seja, ela vai aumentar, não, ela vai apresentar níveis altos, porque essa pessoa fez essa doença muito baseado nessa oxidação. Então ele está entupido de LDL oxidado.
o diabético já tem um pouquinho a mais também. Então precisa estar atento, e essa relação diabético com doença cardiovascular e agora também da osteoporose cardiovascular tem que associar tudo isso, né? Que você veja, por exemplo, no diabético, como disparou o LDL oxidado, né? Aqui você veja assim como ele está sendo usado, né? Como indicador de doença coronariana. Esse aqui é uma revista especializada em diagnóstico, né? É o Disease Markers, né? E esse aqui, por exemplo, eu não traduzi ainda, se me desculpe, mas a conclusão aqui vou até ler para vocês, né? LDL oxidada é um fator de risco independente e importante para a doença cardiovascular coronariana, principalmente aqui em pacientes jovens, hein? Olha só. Então, quando o professor Elion Pova nos falava desse problema do paciente jovem, né, esse paciente que desenvolve um processo ateromatoso numa fase jovem, que muitas vezes vem a óbito com 40 e poucos anos, esse tipo de doença cardiovascular, que a gente chama de aguda, é LDL ox disparado, viu, gente? Isso aí vocês não tenham dúvida não, junto com outros lipídios tóxicos, como isoprostanos, isofuranos, toda essa gordura tóxica oxidada, e que a pessoa ela por dieta ruim, por excesso de gordura e por fatores genéticos, ela desenvolveu essa oxidação da gordura. Então realmente a conclusão que a LDL ox é um fator de risco importante, tá? Aqui você vê o Joe McCord, professor Joe McCord, o grande mentor da descoberta da célula espumosa, junto com seus companheiros de pesquisa, entre eles um dos que eu mais admiro, o professor Ivan Fridovich. Então essa turma lá em 1968, essa turma falou, peraí, tem uma célula nova aqui que nós descobrimos, é uma célula diferente, é uma nova célula. Não era uma nova célula, infelizmente, senão seria Nobel na certa, né? Era um macrófago totalmente com as suas características, bem difícil até de ser reconhecido, e é a célula espumosa. Joe McCord, ele gerenciou um estudo de 4 anos com uma formulação antioxidante que eles denominaram de Protandim. Foi um sucesso esse estudo, com a redução marcante, né, de processos de infiltração na ítma, né, disfunção endotelial. Foi um grande sucesso. O Protandim, ele ativou o fator nuclear 2, é o NRF2, né, NRF2, desculpa, que é a antítese do NF-kappa-beta, né, que é o inflamatório. Então, quer dizer, muitas coisas boas aconteceram nesse estudo, mostrando que houve aumento da superóxido mutase, hemioxigenase, catalase, ou seja, a tropa de elite antioxidante das enzimas foi aumentada pelo uso dessa formulação, que é um fitoterápico, né? Que eu fui pesquisar e fui ver para vocês. O Protandim, do nosso querido professor Joe McCord, testado por 4 anos em humanos, né? Então ele é a silimarina, né, através do silibo mariano, né, que é uma fonte riquíssima desse flavonoide, potente antioxidante para o fígado e também para as gorduras. Então o silibo mariano entrou aqui com 225 mg. Uma outro fitoterápico que tem sido muito estudado até na parte neurodegenerativa, a Bacopa Monieri, 150. A Vitânia sonífera, para que muitos conhecem como ashwagandha, né? É um adaptogênio, uma planta utilizada milenarmente na medicina chinesa, e que nós agora temos as melhores informações com a Vitânia sonífera, o ashwagandha, potente antioxidante também, um regulador imunológico fantástico através de seus polissacarídeos. É maravilhosa essa planta, né? Vitânia sonífera 150. Nosso chá verde, que é a Camellia sinensis de 75, e a nossa poderosa anti-inflamatória da vez, a mais potente que nós conhecemos hoje em dia, que é o curcuminho, a curcuma longa. Então olha que formulazinha que eu estou mostrando aqui para vocês, espetacular, né? Sensacional. Aqui você vê mais um slide sobre a obstrução do vaso através da infiltração. Você, quando vê aqui o MCP1, é um fator, é uma citoquina que tem a função de atrair monócitos para se infiltrarem na íntima e depois se transformar em macrófago através de uma outra citocina, que é essa aqui, MCSF, Macrophage
Colon Stimulating Factor. Esse aqui. Então, eles trabalhando em conjunto, essas citocinas, elas vão sempre na tentativa. A tentativa é consertar alguma coisa que aconteceu aqui embaixo, né? Mas olha como é que isso aqui já está. Infiltrado, entupido de célula espumosa, as células lisas começam a subir, imprensar a íntima. Aqui você vê um slide que a gente usava muito com o professor Elion Pova, né, dos estudos de McInnes, e o Pova adaptou inclusive esse estudo, mostrando os monócitos sendo atraídos para invadir a íntima, se transformando em macrófagos, né? Tudo isso para vir atrás da LDL modificada. Então, se a gente pudesse usar mais os antioxidantes, tudo seria melhor, gente. Os principais antioxidantes para evitar isso aqui, a oxidação do LDL, são os antioxidantes do complexo E, né? Não é alfa-tocoferol, é complexo E. Nós temos 8 vitaminas aí. A vitamina E são 8. São 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis. E a gente vai mostrar isso mais à frente. Então vocês vão utilizar daqui para frente, espero, corretamente essa formulação. E não apenas o alfa-tocoferol. Durante anos foi usado separado, né? Que está errado. A gente vai mostrar para vocês que está errado. E aqui você vê Jafoncel ativando o NF-kappa-beta, né? Essas proteínas VCAM e ICAM são proteínas que funcionam como ímã, né, de atração para os monócitos. Aqui você vai ter então comprovação histológica disso, que você vê um corte, né, de vaso, de artéria, né? Então você vê toda essa parte mais vermelha já é adesão de macrófagos já infiltrados aqui. E você veja que essa coloração avermelhada, ela demonstra a presença da proteína Vascular Cell Adhesion Molecule 1, ou seja, a VCAM1 é a principal proteína, né, que vai atrair para essa infiltração. Aqui você veja um vaso já dissecado, né, e com um corte, né. Você veja a indução do fator de atração dos monócitos, que é o MCP1, e você veja toda essa parte mais vermelha aqui, já várias lesões, tudo isso aqui é lesão endotelial, e o LDL eletronegativo. Já, isso aqui é um artigo de 98, olha como as coisas às vezes levam um tempinho, né? Eles já estavam percebendo que o LDL negativo é um grande indutor desse processo de infiltração celular. Olha que coisa importante. Aqui você tem esse mapinha, né, da infiltração de monócitos no endotélio. Isso vai ser estimulado pela LDL-OX e aquelas proteínas que já falamos, ICAM, VCAM. Isso aí também, a LDL-OX vai induzir fosfolipase A2, que vai liberar mais ácidos graxos para interagirem com os monócitos no endotélio. Isso aqui vai lesar a membrana celular, fosfolipase A2, vai liberar ácido araquidônico. Já viu tudo, né? Ácido araquidônico vai estimular a enzima COX, que é a ciclooxigenase, onde atua os principais anti-inflamatórios, não é isso? Diclofenac, companhia limitada. Então você veja que é tudo inflamação, né? Por aqui, né? Os lipídios da LDL-OX, eles vão causar adesão dos monócitos, né? Através do fator PGPC1. Então, tudo isso vai sendo comprometido, né? E aqui você vai vendo também a migração das células da musculatura lisa do vaso, né? E isso vai, então, provocar alterações graves na íntima, né? Aqui você veja a LDL-OX ativa a NF-kappa-beta nos pacientes com angina. Atenção aos pacientes anginosos, né? Não são obstrutivos, mas alguma coisa errada está acontecendo. E esse processo de vasoespasmo, né, pode sim contribuir para lesões endoteliais. Então preciso estar atento a esses pacientes com essa queixa, né? O LDL oxidado induz a citotoxicidade em células humanas, então ele é um agente tóxico para as células, né? Outra coisa importante, né? E essa fração da LDL chamada eletronegativa, que é hoje a bola da vez, né, que está sendo mais associado com a própria oxidação do LDL, e que tem a ver com a glicosilação, ou seja,
glicosilação não enzimática, eu traduzi ao pé da letra, mas se eu escrevesse eu botaria glicação, né, que é o termo mais adequado. Então nós vamos falar muito de glicação ainda. Já falei para vocês do DVD que está disponível, é bem legalzinho, a gente fala cerca de 2 horas mais ou menos, sobre os fenômenos da glicação, como prejudicam muitos aspectos da saúde humana. Aspecto renal sofre muito, aspecto respiratório, inflamatório, alergias, né? E então realmente é importante a gente estudar essa parte da LDL eletronegativa, né? Aqui os anticorpos anti-LDL-OX, que é uma resposta, né? Então, na verdade, o corpo está tentando. Você veja que os pacientes com estenose, eles têm 20% a mais de anticorpo, né? Porque tem coisas ali acontecendo que está estenosando esse vaso, que é todo esse processo da disfunção endotelial movido a LDL-OX, por isso que ele tem mais anticorpo. Aqui você veja que o L aqui de 2018, aqui, esse artigo muito legal dessa revista especializada, né, plaquetas, LDL-OX ativa a agregação plaquetária. Se não for suficiente, ativa também, aqui que está escrito, ó, proteína P-selectina. A P-selectina é uma proteína que faz o mesmo papel da VCAM e ICAM, ou seja, atrair também monócito para infiltrar na íntima. Então tudo isso aqui mostra para a gente a importância, né, do antioxidante. Você veja que o antioxidante, ó, na adição de N-acetilcisteína, potentíssimo antioxidante que vai formar glutatión, já falamos muito do glutatión no último módulo, que isso foi realmente evitado, né? Toda essa ativação de disfunção endotelial, o antioxidante ele melhorou. Então, gente, a resposta é isso aí mesmo, é o que o povo sempre falou, é antioxidante mesmo. Novo mecanismo descoberto para a formação das células espumosas. Então, além desse mecanismo que nós já vemos estudando, nós percebemos agora que a enzima fosfolipase D2, juntamente com a proteína reguladora da fagocitose, que é a PVASP, então isso contribuiu para aumentar mais ainda o processo de gênese das células espumosas, tá? Aqui você vai ver também a parte ambiental, não fica de fora, e você veja o arsênico, por exemplo, um contaminante que contribui também para a oxidação da LDL. Então, quando a gente fala que poluição, que toda essa parte ambiental, agrotóxico, isso está piorando a condição, não só de câncer como de doença obstrutiva, isso é uma realidade. Isso está sendo comprovado dia a dia, tá? Dia após dia. Aqui você veja vários artigos, aqui bem recente também do ano passado, o papel da LDL oxidado e da enzima lipoxigenase na aterogênese. Então isso é o que você vai ver direto agora nos estudos bem recentes. Só está dando isso, gente, em etiologia e fisiopatologia da doença obstrutiva cardiovascular. É inflamação, é LDL-OX, lá na ponta da pirâmide, gerando toda essa inflamação. Aqui vocês vejam, em 1952, a primeira vez que se citou as famosas FON cells, e se estariam até com uma interrogação, o autor coloca, né? São as células espumosas a origem do ateroma no retículo endotelial, né? Então você veja que tantos anos depois, né, exatamente 66 anos depois, um artigo de uma revista importantíssima, que é a Current Opinion Lipidology, de 2018, ou seja, 66 anos depois, autores dessa revista, eles são categóricos, de que as FON cells são o gatilho da aterogênese. Então você veja às vezes como são necessários anos a fio antes de chegar a uma conclusão. E ainda tem muita gente que não tá ligado nisso aí fora. A importância desse radical, um pouco esquecido da gente, que é o hidroperoxila, na oxidação da LDL, isso que é muito importante, né? Então, esse radical ele vai aumentar o nível de LDL oxidada. Já estão estudando os principais antioxidantes contra esse radical, o ácido gálico, né, do alho, e também nós vamos ver outros antioxidantes importantes,
contra o nosso poderoso radical hidroperoxila. Sem esquecer que nós temos agora o alho negro, espetacular, que é riquíssimo em alilcisteína. A alilcisteína é mais poderosa que a N-acetilcisteína para formar glutatión. Então, quando nós usamos o extrato do alho negro, nós temos um resultado espetacular aqui contra esse radical. E, além de tudo, ainda temos o alilcisteína, né? E agora foi descoberto esse potente antioxidante natural, que é a peridinina, que ele vai do grupo dos carotenoides, né, o mesmo grupo do beta-caroteno, da astaxantina, né, da luteína. Esse novo carotenoide, descoberto há pouco tempo, que existe em plantas também, né, existe muito também na clorofila. Ele é um potente inibidor da peroxidação da membrana celular. Ora, a membrana celular, ela é uma estrutura de uma importância muito grande para nós e que nós precisamos preservar, né? E fazemos isso, né? A peroxidação da membrana, ela leva a situações também graves de disfunção no endotélio, né? Então você veja que a peridinina, esse novo carotenoide, ele realmente bloqueia a adesão dos monócitos. Ou seja, ele seria a antítese para VCAM, ICAM, P-selectina, todo esse arsenal de citoquinas que vai trabalhar para infiltrar células no endotélio, né? E você veja que a peridinina, ela foi completamente incorporada dentro dos poros hidrofóbicos da membrana. Olha que coisa importante. Aqui você vê um diagrama, né, aumentado. Aqui essa área, né, isso aqui é a membrana celular, aqui são os lipídios, né, e nós temos proteína também, e essa área toda aqui é uma área hidrofóbica, ou seja, uma água que é repelente da água, né, que não aceita água, né, o meio aquoso. E exatamente aqui que vai se ligar a peridinina. Então ela vai funcionar como uma âncora de proteção na membrana e evitar a infiltração celular. Então você tem o alho negro, né, riquíssimo em alilcisteína, que você pode usar 150 a 250 miligramas por cápsula, tomar 1 ou 2 vezes ao dia. Você tem o Chlorophyll Complex, isso é muito importante, gente. É um complexo proteico obtido dos vegetais com a clorofila, riquíssimo em peridinina. Essa peridinina, aqui nesse nível, você ele é concentrado, você pode usar 100 miligramas. Pode associar com o complexo E, que é o tocotrimax, e o açaí, que é o terp oleracea, né? Tudo isso e mais a astaxantina, porque a astaxantina vai ter um papel mais aqui fora. Então o peridinina protege aqui dentro da membrana e a astaxantina mais na parte externa. Então os dois juntos, tudo isso aqui vai ter um resultado bastante interessante, né? E assim, ainda falar um pouquinho de um produto importantíssimo, anti-inflamatório, está sendo estudado. Gente, a quantidade de estudos com o piruvato de etila é absurda nos últimos 5 anos. Infelizmente, ainda não conseguimos o piruvato de etila para utilizarmos como medicamento, né? A gente não está conseguindo ter esse produto aqui no Brasil, né? Já está sendo muito usado na Europa, nos Estados Unidos. Estamos aí insistindo com os fornecedores de matérias-primas farmacêuticas, né, para que algum tenha essa iniciativa, né? Então vocês vão ver que ele é um potente inibidor da oxidação da LDL. O piruvato de etila ou etilpiruvato, ele reduz os danos da isquemia. Ele também agora tem estudos bem recentes na parte neurológica. Esse estudo aqui de fevereiro desse ano agora. Esse estudo tem menos de 1 mês, tá? Olha a importância. Ele melhora o processo inflamatório que existe na mielina, né, principalmente nos pacientes que apresentam a esclerose múltipla. Então isso aqui agora, isso explodiu, assim, com relação a chamar a atenção dos cientistas da área médica, né, para o piruvato de etila. Agora a gente vai fazer uma pausa, porque nós vamos continuar a seguir falando da peroxidação lipídica, que já falamos no módulo anterior, mas no módulo cardiovascular, que é o nosso de agora, precisamos falar mais alguma coisinha disso,
né? E de câncer já falamos também muito no módulo anterior, mas agora precisamos falar mais um pouquinho da peroxidação lipídica na doença cardiovascular, na fisiopatologia da doença cardiovascular. Vamos fazer uma pequena pausa para retornarmos no próximo bloco, ok?